Boa tarde, estamos começando mais um programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, um programa que é uma produção da Urban Systems e que vai entrevistar hoje Samuel Leite, que está aqui do meu lado, presidente da agência digital Digitale XY2. Samuel, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Gilberto, tudo bom, Sandra. É um prazer estar aqui hoje e vamos lá. Maravilha, é um prazer também para nós aqui no Urban View recebê-lo. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje com o Samuel, é comunicação digital além do eixo Rio-São Paulo. Né? Vamos descobrir se existe vida na comunicação digital fora do eixo Rio-São Paulo, já que o mercado publicitário brasileiro, eu não tenho agora talvez aqui de cabeça o número mais atualizado, mas historicamente o mercado de São Paulo concentrava 70% no movimento da propaganda brasileira, Rio aí uns 10, 20% e o resto ficava com esse Brasilzão grande aí. Então a gente vai conversar com o Samuel hoje um pouquinho sobre o panorama do mercado de comunicação digital no Brasil, aqui no interior de São Paulo e, por que não, no mundo. Como se dá o trabalho de expansão do mercado digital para fora desses grandes eixos como São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são as peculiaridades do interior? Né? Queremos saber quais são as principais metas e desafios de se atuar nesse mercado aí, quais são os desafios, enfim, quais são os potenciais que tem esse mercado, porque o mercado do interior de São Paulo também é considerado o segundo maior mercado do Brasil, né? Então eu vou começar o programa perguntando aqui para Sandra Lanza, como os internautas podem participar do programa, Sandra Lanza? Tudo bem, Gilberto? Tudo jóia? Muito bem, e bem-vindo você que está com a gente em mais uma edição aqui do Urban View. Várias maneiras de você participar. Se você está nos assistindo via On Demand lá no site da Urban Systems, você pode participar ao vivo aqui na AltV, toda quarta-feira às 17 horas em www.altv.com.br. Se você está nos assistindo ao vivo, bom, mande sua questão pra gente via chat. É só você fazer o seu login e participar ao vivo também com a gente, mandando perguntas e comentários que eu coloco aqui para vocês durante o nosso programa. Outra maneira de você participar é por meio da nossa enquete do dia. Muito simples, lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, a gente sempre faz uma questão que está relacionada ao que a gente está conversando aqui no Urban View. E a pergunta de hoje para você votar: quais são as tendências de expansão do mercado de comunicação no Brasil? São 3 opções para você. Esse é um mercado que só funciona nos grandes centros. Segunda opção, há iniciativas isoladas fora do eixo Rio-São Paulo. Ou terceira opção, com a internet, a comunicação está crescendo em todos os cantos do país. No final do programa, a gente traz o resultado e o Samuel comenta um pouquinho com a gente. Então, participem. Muito bem. Samuel Leite, hoje presidente da agência digital Digitale XY2. Samuel, vamos começar um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco melhor com a tua história, né? Você tem uma formação em jornalismo, não é isso? Isso. Então, como é que você começou e como é que você chegou a presidente da agência digital Digitale XY2? Bom, Gilberto, foi uma jornada bem longa, né? E a gente brinca no jornalismo. Primeiro que o jornalismo é uma profissão maravilhosa, incrível, né? Mas a gente tem que Sou pagar suspeita conta. para falar, viu, Samuel? A Sandra orgulhosa aqui, né? Concorda. A gente sempre brincava isso na faculdade, a profissão que a gente mais, enfim, não me arrependo nem um instante de ter escolhido essa profissão, me deu uma formação cultural e bem bacana, mas eu tinha que pagar a conta, e aí eu fui pro lado negro da força, fui na publicidade pagar a conta, e eu trabalhava já na época da faculdade no diretório acadêmico da PUC, foi onde me formei em jornalismo, e eu fazia texto publicitário. Então não conseguia vaga para trabalhar no jornal da universidade, fui fazer texto publicitário, fui fazer direção de arte depois. E eu comecei muito nisso, né? Eu sou formado já há algum tempo, não vou falar aqui o meu RA para não passar vergonha, mas num determinado momento, né, a comunicação digital começou de certa forma, fazer parte do currículo acadêmico. E existia uma disciplina na faculdade chamada jornalismo digital, né? Na verdade, o nome técnico dela era videotexto, ela virou jornalismo digital. E aí eu comecei a trabalhar, já comecei a fazer, comecei a me interessar por esse assunto nessa época. E existia dentro das faculdades de comunicação pelo Brasil, existe um evento chamado Intercom, né? Que é bastante importante, né? A Sandra conhece. Conheço, já fui. E dentro do Intercom existe um prêmio chamado ExpoCom. E eu inscrevi uma peça, um projeto que eu vinha trabalhando,
que foi um site, na verdade, foi o primeiro ano que o ExpoCon teve um site, teve a categoria digital, na verdade era multimídia a categoria, né? Competia sites, CDs e afins. Na época existia o CD-ROM. Exatamente. E a gente fez um trabalho sobre o sítio do Capão Amarelo. Foi um trabalho bem bacana de pesquisa e foi a primeira homenagem, enfim, a primeira representação digital que a obra do Monteiro Lobato teve na internet. Então eu participei desse projeto, fiz esse projeto. E esse projeto foi bem bacana, acabou ganhando o prêmio ExpoCon e o patrocinador do prêmio gostou bastante do projeto e me contratou. Né? Essa empresa me contratou, isso em Campinas, né? E aí eu comecei a trabalhar nos projetos.com desse grupo. Né? Comecei a trabalhar há algum tempo, fiz mais ou menos 3, 4 anos de comunicação, cuidando da parte.com do grupo. Na época pré-Facebook ainda. Nossa, pré-Orkut. Pré-Orkut. Estamos falando de 2000. LinkedIn, não sei nem se tinha ideia. Currículo de papel. E aí a gente, enfim, comecei a trabalhar nessa empresa e em 2002, final de 2002, 2003 mais ou menos, a gente viu o auge da primeira bolha da internet, né? Naquele momento que todo mundo gastava dinheiro com comunicação digital e nos preocupava muito com o resultado, né? E aí, enfim, teve o estouro da bolha e aí eu recebi do presidente da companhia duas notícias, uma ruim e uma ótima. A ruim era que, olha, a gente não vai mais investir em comunicação digital aqui dentro e a ótima é que a gente quer fazer com você. E aí eu saí, montei a Digitalia naquele momento e tive essa primeira conta como nossa conta, enfim... Nada como transformar o limão numa limonada. Exatamente, foi isso que aconteceu e a gente já começou então, a Digitalia nasceu em 2003 com esse desafio de ter que dar resultado, né? Eu tinha muita essa ambição, eu trabalhava com comunicação digital há algum tempo, trabalhava já tinha a internet muito próxima, até por conta dessa história toda que eu contei, e sempre trabalhei com propaganda convencional. Então eu tinha esse anseio de poder, no interior, em Campinas, enfim, poder começar a construir uma empresa que tivesse uma entrega de comunicação semelhante à offline, que as experiências que eu havia participado, mas no digital, né? Então a Digitalia começa com esse desafio. Você precisou fazer algum tipo de benchmarking dentro de alguma empresa relacionada que estivesse dentro desse eixo Rio-São Paulo, nesse início do teu processo? Eu sempre, até o mercado digital, por natureza, permite essa leitura, essa percepção mais globalizada. Não existe muito uma fronteira, né? Quando você vai lançar um produto, um serviço, ou você vai avaliar um posicionamento estratégico, né? A tua diferença por um grande player mundial é um clique. Então, a gente, enfim, sempre observei, sempre olhei as grandes agências offline, né? Enfim, os grandes players offline aqui no Brasil. Nessa época já tinham iniciativas digitais muito bacanas, a gente teve vencedores de Cyber Lions em Cannes no Brasil, mais ou menos nessa época, e enfim, eu tinha indicativos de para onde eu queria caminhar, falava, eu quero quando crescesse ir por aqui, né? E então esse tipo de venture sempre é muito recorrente, né? E a Digitalia cresceu, fundiu-se com uma outra empresa e agora, pelo que você me contou também, foi incorporado, enfim, fez uma fusão com um grupo muito grande, né? Quer dizer, então vocês começaram lá em Campinas em 2003, como você falou, né? Quer dizer, houve um processo de crescimento. Conta um pouquinho dessa história, como é que vocês chegaram nesse estágio que vocês estão hoje. Bom, Gilberto, eu fiquei 9 anos sem ter sócio. Aí eu gostei tanto dessa ideia que eu juntei, tem uns 20 hoje, né? A gente fez uma primeira fusão com a XY2, quero mandar um abraço para os meus sócios aí, para o André e para o Flávio, que estão assistindo agora, dizer para eles que tem que trabalhar um pouquinho, deixar de me assistir e trabalhar um pouco. E a gente, nessa primeira fusão, nesse primeiro momento, a gente fez um trabalho de união de forças, né? Isso é um pouco do norte do empresário fora de um grande eixo, né? São duas agências de Campinas. Exatamente. Na verdade, com operação em Campinas e em outras cidades, a Digitalia e a XY2 já tinha operação em São Paulo, escritório de atendimento. A Digitalia tem escritório em Ribeirão, enfim, a gente meio que uniu todo esse expertise, esse know-how, com esse objetivo de se tornar mais forte, de poder oferecer para o empresário local, para o empresário fora de um grande eixo, de uma grande capital, de um grande centro,
dizer que a gente podia ter entregas tão boas quanto aqui quando você encontra numa grande cidade. Então essa primeira união, ela veio desse sentimento, dessa vontade de ser parte de algo maior, né? Então a gente, juntando as duas empresas, a gente já conseguiu assumir um tamanho não só de time, mas até de faturamento, de portfólio de clientes, que nos credencia como um grande player hoje no interior. Mas mais do que isso, mais do que essa visão quantitativa, né, o grande objetivo dessa nossa união foi de entender que a XY2 e a Digitale tinham um DNA muito parecido, né? A gente acreditava muito nas mesmas coisas, né? A gente compartilhava dos mesmos desejos. Então a gente percebeu que fazia muito sentido a gente se unir, que a gente tinha times que se complementavam e esse primeiro movimento fez com que a Digitale e XY2 entrasse num radar maior, né? A gente fosse percebido por outras contas, por outros clientes. E de lá para cá... Pelo mercado como um todo também. Exatamente. Né? Até porque fala-se muito hoje o mercado de comunicação digital, enfim, não existe mais hoje grandes players disponíveis à compra no mercado, né? Isso é uma realidade. As fusões meio que se cessaram porque não tem um grande player disponível para compra. Esses grandes players já fazem parte de grupos internacionais ou nacionais. E a gente, de certa forma, meio que inaugurou um movimento, né, de tornar um grande player fora de um grande eixo, fora de um eixo de uma grande cidade, de uma capital. E a partir daí a gente já vinha conversando com parceiros e com empresas interessadas em fazer parte de aumentar esse movimento. E a gente recebeu um convite do Grupo Atitude, pelo Maurício Costa e pelo Rodolfo, que são os nossos sócios hoje. E a gente ficou muito feliz com o convite. E a gente percebeu que havia muita sinergia nesse convite, porque a gente de fato poderia somar, sabe? A gente tinha um desejo de ser parte de algo maior, como mencionei, e a nossa união ao grupo seria de fato muito assertiva. Primeiro porque é um grupo independente, que tem uma visão de empreendedorismo, sobretudo, né, de valorizar o trabalho individual do profissional ali, de dar liberdade e de dar autonomia para a gestão do negócio. Isso é uma condição para a gente fundamental para esse tipo de movimento. A gente, enfim, queria se comprometer com os resultados, porque evidentemente a gente se compromete, mas queria ter energia e condições de buscá-los, né? Então a gente percebeu no grupo esse potencial. E a gente encontrou no grupo Atitude, um ambiente propício para isso, para crescer, para se desenvolver. Então a gente, em 4 meses, como eu mencionei, saí de 0 sócios para 20 e tantos, mas a gente está bastante motivado e feliz com esse movimento. De fato, a gente está vivendo um momento muito bacana. Mas toda essa questão, quer dizer, vocês começaram então como Digitale, fizeram uma fusão com a agência XY2, viraram Digitale XY2, agora pertencem a um grupo de atuação internacional, um grupo brasileiro, né? É um grupo brasileiro, cooperação global. Mas isso não tira esse DNA de vocês de terem nascido no interior, em Campinas, se bem que Campinas é uma cidade que está a 90 km de São Paulo, praticamente a gente pode dizer que hoje faz parte da grande São Paulo, né? Tal o desenvolvimento de ambas as cidades, né? Agora, o mercado no interior é um mercado que tem suas particularidades, né? Então, eu queria que você falasse para a gente quais são as maiores oportunidades que você vê nesse mercado do interior de São Paulo, uma vez que a grande briga pela fatia do bolo publicitário se dá na arena da cidade de São Paulo, né? E, será que esse grupo Atitude viu também nesse mercado fora do grande centro, da grande São Paulo, viu possibilidades também de expansão, de atacar outros clientes quais são as oportunidades, enfim, que existem nesse mercado interior? Olha, eu acho, bom, o interior paulista tem PIB de país, né? A gente for avaliar economicamente a importância do interior paulista, a gente sabe que a gente tem um celeiro de oportunidades absolutamente significativo. Eu entendo que o grupo percebeu, quero crer que seja isso, né? A gente tem, pelas nossas conversas, a gente percebe muito isso. O grupo percebeu na gente o potencial e a oportunidade de fazer um trabalho de prospecção e de atendimento a esse universo de empresas com mais know-how e com mais protagonismo. Então, assim, enfim, há um celeiro de oportunidades absolutamente significativo, como eu disse. E no interior tem uma condição bastante característica, a Digitale está
há 10 anos, apesar que tem uma coisa curiosa, Campineiro fala que vou descansar, acho que eu vou para o interior, né? Ele fala, vou para o interior, não vou sair de Campinas hoje, então a gente às vezes não se enxerga. Eu sou campineiro, eu posso fazer essa piada, então não me critique. Mas o ponto a gente sempre enxerga quando você vê um entrante, quando você vê um novo prestador de serviço, uma empresa, uma marca, que ela vem atuar regionalmente, não só em Campinas, mas numa outra cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, onde isso também é muito forte. Se esse profissional vem de fora, ele não é percebido muito bem de imediato, sabe? Ele é forasteiro. Sempre tem aquela questão regional, né? Sim. Aquela questão do forasteiro, do intruso no mercado. Sim, isso é muito forte. E tanto que a gente tem, enfim, movimentos dentro do nosso posicionamento estratégico, a gente tem oportunidades e ideias de avançar, por meio ou de aquisição ou de parcerias estratégicas com outras agências no interior paulista, e a gente entende que isso é fundamental. Não dá para você chegar e colocar uma bandeira. Você tem que ser percebido pelas pessoas e bem recebido pelas pessoas, senão você não faz negócio. Então eu acho que para poder desfrutar dessas oportunidades, para poder competir, concorrer nesse mercado, que é gigante, como eu mencionei, é PIB de país de fato, você precisa ser bem recebido pelo entorno. E eu entendo que o grupo viu na DX, na Digital X.2, essa oportunidade de trabalhar com um player que conhece os diferenciais desse mercado, que basicamente se concentram numa cultura de compra digital que é bem diferente. Agora, você falou DX, né? O nome da agência é Digital X.2 ou já é ou vai se tornar DX? Nome short. A gente é o apelido, é mais fácil. Digital XY2, volta e meia DX. Vocês estão usando DX, daqui a pouco vai DX. Provavelmente. Mas esse mercado do interior, existem dois movimentos. Você bem falou que o mercado do interior interior de São Paulo é o PIB de um país, né? Sim. Isso me parece o seguinte, pode dar dois movimentos. Pode ter clientes que estão hoje nos grandes centros e que queiram explorar esse mercado e precisem de uma agência como a Digital ou a DX nesse interior, e vice-versa, né? Quer dizer, os clientes que estão ali no interior, que cresceram, que se sofisticaram, né? E que também precisam de um padrão de comunicação melhor. Porque a gente sabe que há 20 anos atrás, por exemplo, o cliente ali do interior, ele buscava uma agência da própria cidade, era aquela coisa meio de amigos, não sei o quê. O cliente não tinha tanta profissionalização como tem hoje, né? Sim. Então, o que você vê que é mais forte, ou tem uma tendência com mais força? Clientes dos grandes centros procurando abrir e expandir mercados no interior de São Paulo, ou empresas do interior de São Paulo que estão se sofisticando, estão exigindo algo melhor e estão querendo um bom prestador de serviço lá, ou isso está equilibrado? Está equilibrado. Eu acho que esses dois movimentos são muito reais, assim, é uma percepção muito correta, de fato, do que vem acontecendo. O que se percebe muito é que as agências do interior, ou agências fora de um grande centro, são agências em tese menores, médias, de pequeno para médio porte. Então, a grande conta vê na possibilidade de entregar a sua conta para uma agência desse porte, a possibilidade de falar com quem toma a decisão. Então, quem atende é o sócio da empresa. Você tem diversos movimentos que vêm acontecendo com grandes contas aqui em São Paulo, que vem entregando suas contas para agências do interior, agências de outros estados, porque ele vê nesse movimento essa ideia de não entrar na fila, no pipeline, lá no finalzinho, para o desenvolvimento do projeto. E a outra contrapartida também acontece muito, que são as grandes contas. A gente tem grandes grupos atuantes no interior paulista que muitas vezes procuram aqui em São Paulo uma agência, enfim, às vezes por conta de grife, às vezes por conta de posicionamento, às vezes por desconhecimento mesmo de mercado. Mas o ponto é que o nosso movimento, ele nasceu inicialmente, a primeira fusão, ela nasceu muito com essa preocupação de se preparar para a vinda de outros players para o interior, né? Porque como tem muita oportunidade, a gente estava começando a perceber novas ou agências vindo aqui da capital para o interior, e a gente ia começar a competir com agências que teriam entregas naquele momento, talvez mais preparadas do que a nossa ou algo do tipo. Esse movimento de fusão foi de se preparar para melhorar a nossa entrega, para ter uma qualidade mais preparada, enfim, ter uma entrega de maior qualidade.
E agora com um grupo de conseguir ofertar serviços e produtos, enfim, que esse player, que essa conta no interior teria que buscar em outros lugares. Exatamente, essa era uma questão que eu queria colocar. Como é que você driblou a questão da resistência? Se é que existiu algum tipo de resistência? Quer dizer, criando um diferencial, foi isso? Quando você fala não só no interior, mas enfim, quando você fala em cultura de compra digital, acho que a gente tem que separar. A discussão não é nem regional, a discussão é perfil de empresários. Tem um empresário mais antigo, mais tradicional, enfim, no interior a figura da empresa familiar é muito recorrente, né? Então, esse empresário familiar, ele percebe, ele é mais reticente ao investimento no novo, né? Por mais que o digital não seja novo, a gente está falando de quase 20 anos de advento da internet como ferramenta de negócio agora em 2015, né? Então, quer dizer, essa resistência ela sempre existiu. Então, o que a gente vem percebendo hoje cada vez mais ele precisa enxergar em você solidez. Então, quando você mostra, olha, eu tenho essa estrutura, eu tenho esse time, eu tenho esse corpo de empresas, meu portfólio tem essas marcas, são marcas nacionais, marcas globais, e fala, bom, parafraseando o matuto do interior, pô, esse caboclo aí entende um pouquinho do que está falando, né? Mas também não gera medo? Ou seja, tipo assim, o cara fala assim, mas vocês são um grupo grande, eu só queria fazer um sitezinho, esse negócio do Facebook aí, vocês são muito... Não dá também às vezes o efeito contrário de assustar um pouco esse cliente do interior? Às vezes sim, mas como a gente também está vivendo um momento de transição da gestão, né? Você está tendo um novo gestor, né? A gente está num momento de troca de gestão, assim. O filho daquele empresário clássico está começando a assumir o negócio. E geralmente esse novo gestor ele já tem uma formação acadêmica mais refinada, ele tem indicativos de compra, já é um usuário de internet desde o começo, ele sabe, ele já compra efetivamente. Então ele vê valor nesses atributos, ele entende que vai custar mais caro fazer de uma maneira aqui, em casa, e que ele vai ter que fazer 2 vezes se ele não começar direito. Então, eu entendo que a gente vem superando isso. Claro que tem, esse discurso que você mencionou é quando o cara quer pedir desconto. Só um negocinho, só alguma coisinha. Aí que entra a experiência de atuar em mercados onde a gente sempre teve que trazer resultado e se virar com verba curta, né? Então aí você tem que trazer valor, mostrar para o cliente que, olha, custa um pouquinho mais, mas o que eu te entrego é isso, eu te ajudo aqui, eu faço aquilo. Enfim, a gente vem cada vez mais amadurecendo o nosso discurso com esse prospect, né, com esse cliente, e dizendo para ele, tentando trazer valor no que a gente oferece, né, tentando dizer, enfim, o discurso do Success Fee, que é, se eu trouxer esse resultado, tenho esse retorno, enfim, esses são argumentos e atributos que a gente vem cada vez mais conseguindo trazer no discurso e ajudar na prospecção. Muito bem, agora eu queria perguntar, a gente está falando, né, que isso aí podia ser uma desculpa para o camarada negociar, mas tem a questão cultural também, né? Num grande mercado como São Paulo, onde eu que sou publicitário, atuo nesse mercado, você já tem, às vezes, né, lógico, não é o core business do cliente, ou seja, não é onde ele atua, ele não tem um profundo conhecimento da comunicação digital. E, por outro lado, a comunicação digital se desenvolve numa velocidade que é rápida até para nós profissionais que estamos inseridos nesse mercado. Então, você pega um Google AdWords, por exemplo, ele vai mudando, o Facebook ele já tem, cada hora tem atualização, tem novos recursos e todas as ferramentas, todas as redes sociais e a própria tecnologia de sites, né? Você tem hoje vários tipos de linguagem, vários tipos de, enfim, a velocidade da tecnologia, a gente não precisa nem discutir aqui, que realmente, que nem falei, é uma coisa assustadora para nós. Agora, para o cliente, né? Mais ainda porque ele vê aquilo meio como um bicho de 7 cabeças. Você acha que existe uma diferença cultural nesse sentido entre esse cliente do grande centro e o cliente do interior? Você acha que ele tem mais dificuldade para entender ou não? Eu acho que às vezes existe depende muito do cliente, né? Quando eu falo desse entrante, desse novo gestor que está substituindo o empresário mais velho, enfim, do filho do dono, né, que está começando a assumir o negócio, esse gap é menor, esse intervalo, essa distância é bem menor.
mas ele existe também. O que se percebe, na verdade, é que em algumas regiões, em algumas áreas, em algumas cidades que a gente atua, o que a gente faz aqui, por exemplo, uma ativação em rede social, que era uma coisa que você vendia, que você trabalhava com mais frequência, sei lá, no ano passado e tudo mais, hoje é o grande serviço que se pede em algumas cidades, né? Então, assim, de fato, existem momentos, existe um delay, assim, um gap entre o que se pede, o que se oferece como tendência para esses mercados, mas ele vem diminuindo significativamente ao longo do tempo, né? O que a gente tem como posicionamento de negócio é entregar a presença digital mais relevante para a marca que a gente atende. Isso significa entender como é que a marca dele está inserida nesse contexto. Se ela é uma marca local, se ela tem uma área de atuação pontual dentro do entorno lá dele, não dá para falar de um novo app, vamos fazer uma ativação num app que é uma tendência, sei lá, nos Estados Unidos, não chegou, de certa forma, fortemente ali. Entretanto, eu tenho certeza que parte daquele entorno já conhece. O ponto talvez a gente não seja a melhor abordagem, mas o intervalo entre o que se sugere, o que se pratica num grande centro, numa metrópole, enfim, por uma cidade pequena no interior, hoje é muito curto. Né? Essa distância ela é muito curta. Samuel. Só um minutinho. Sim. Nós estamos conversando hoje no Urban View de hoje com Samuel Leite, presidente da agência digital Digitale XY2, ou DX. E eu quero lembrar que a gente está aguardando tanto sua participação na nossa enquete, através do site www.urbansystems.com.br, como aqui no chat, enviando as suas perguntas para a Sandra Lanza. Agora, a gente quer falar um pouquinho sobre a questão de mão de obra. E a Sandra tem uma pergunta para você que é interessante. Pois é, na pré-entrevista, Samuel, a gente falou um pouquinho também sobre essa questão da mão de obra, né, especializada no interior. Como é que isso está sendo, como é que isso está acontecendo? Essa mão de obra já está sendo requisitada nos grandes centros? Como é que isso impacta o negócio da comunicação no interior? Bom, a questão da mão de obra é uma questão crucial, ela acompanha a gente durante todos esses anos aí, acho que não é uma característica específica do nosso mercado, mas qualquer mercado que tem uma velocidade grande, o mercado de tecnologia de maneira geral tem essa variável, a gente percebe isso com mais força. Uma vantagem, em tese, do interior paulista é que você tem grandes centros de formação desses profissionais, né? Então, você tem Campinas, você tem um polo tecnológico muito significativo, então você tem mercado de trabalho também para essas pessoas, por conta inclusive desses centros de pesquisa, então você tem boa gente transitando no entorno, e boa gente sendo formada pelo entorno. Entretanto, de fato, existe, hoje menos, mas existe durante algum tempo, um movimento de migração desses profissionais para aqui, para São Paulo, enfim, para outros centros, até para o exterior. O que se percebe hoje, atualmente, por incrível que pareça, é uma volta, né? Um retorno desses profissionais para Campinas, para Ribeirão, enfim, para outras cidades. Talvez até pelo momento de vida dessas pessoas, estão casando, enfim, estão num outro momento profissional. E é frequente, é muito comum você encontrar profissionais que atuavam na cidade há alguns anos, que foram para outros centros e estão retornando. Mas acho que o melhor indicativo, a melhor ferramenta para você continuar tendo talentos no seu time, na minha opinião, é retenção mesmo de talentos, né? Trabalhar para ter um ambiente agradável para esse profissional. A gente, na Digital, investe bastante nisso. A gente quer que tenha um ambiente muito agradável, muito propício para que o profissional sinta vontade de trabalhar, né? Acho que o nosso grande desafio hoje como empresa é atuar em grandes centros, atuar em grandes contas, mas manter um pouco essa simpatia, esse jeito um pouco mais leve. A tua base operacional, ou seja, a tua produção, pessoas de tecnologia, pessoas como chama, de front-end, né, que é a parte que faz a parte do visual do site, a parte do back, que é a parte de tecnologia, de escrita, enfim, pessoal de redes sociais. Esse grupo de profissionais, ele está mais centralizado nas suas operações em Campinas, Ribeirão ou São Paulo? Hoje, atualmente, o nosso time de desenvolvimento, o time efetivo de desenvolvimento se concentra em Campinas, né? A gente tem na unidade de Ribeirão e na unidade de São Paulo, gente de atendimento e comercial, prospecção. E existe alguma vantagem competitiva para uma agência como a Digitale XY2, na hora que ela vem prospectar, digamos, o mercado de São Paulo? Existe uma vantagem prospectiva
competitiva por essa mão de obra de Campinas, ela é mais barata, digamos, que a de São Paulo? O nosso posicionamento, a ideia do posicionamento que a gente tem hoje, na verdade, claro, a gente tem uma agilidade maior, um custo operacional melhor em razão de a gente estar fora da capital, mas a gente não se posiciona hoje como uma produtora. Então eu não vendo preço, eu não vendo hora barato. O que eu faço por eu ter um custo operacional mais barato, em tese, do que o custo operacional que eu teria para ter um profissional aqui, eu agrego a essas horas algum tipo de diferencial, por exemplo. Então, até um tempo atrás não se praticava, não se incluía no projeto de comunicação digital planejamento, por incrível que pareça, sobretudo isso fora aqui de São Paulo. Então o que a gente faz hoje o profissional a marca acaba comprando um serviço que ele teria um custo a mais por ter uma entrega de planejamento, por ter uma entrega de mobilidade, né, uma entrega de algum tipo de diferencial no escopo de projeto que a gente está entregando para o cliente, a gente acaba entregando pelo mesmo preço que ele teria um projeto simples, um pouco mais de know-how, um pouco mais de expertise, um pouco mais de inteligência digital. Então o nosso posicionamento é esse, a gente entende que a gente consegue fazer entregas tão boas quanto um player aqui de São Paulo e consegue entregar isso com mais agilidade, enfim. Agora, existe um movimento, né, um movimento clássico, né, que a pessoa que nascia no interior, que estudava, que se esforçava, que formava, que era esperto, inteligente, não sei o que, tinha uma hora que ele fala assim, eu quero ir para São Paulo porque é lá que as coisas acontecem. A famosa frase é lá que as coisas acontecem. Hoje a gente está vendo muitas vezes um movimento reverso, né? Quer dizer, as pessoas em questão da qualidade de vida, da baixa qualidade de vida de grandes centros, grandes cidades como São Paulo, acabam às vezes buscando novas oportunidades de trabalho no interior. Nessa questão específica de mão de obra, que no mercado de comunicação digital é escassa, é volúvel, você sente que hoje a Digital Y2 está conseguindo atrair pessoas não só formadas nesse polo de Campinas, mas outras pessoas de outros locais também que estão interessadas? A gente acabou de ter um caso recente no time de uma profissional que, enfim, veio trabalhar com a gente e ela optou por trabalhar com a gente, ela é aqui de São Paulo, por trabalhar com a gente por estar saindo de um grande centro. Ela não quer trabalhar em São Paulo, quer trabalhar em Campinas. Então faz sentido essa observação que você está colocando. Eu acho que isso é uma vantagem nossa, uma vantagem de poder ofertar para o nosso time mais qualidade de vida e tudo mais. É evidente que a gente entende que até pelo volume de trabalhos que a gente vem alcançando hoje, pelas contas que a gente vem conquistando, que, enfim, o time ele precisa de fato responder isso a contento, precisa ter gente disponível e tudo mais. Mas a gente entende que dá para planejar, dá para ter uma entrega tão boa quanto, até superar as expectativas dos nossos clientes, mas tentar planejar ao máximo para não virar uma maluquice de ficar comendo pizza todo dia. Pizza agora, há muito tempo atrás também, né, quando a gente fala muito tempo atrás, a gente está falando de 10, 15 anos, na verdade, muito tempo é um pouco relativo aí, né? Então vamos especificar, a questão de 10, 15, 20 anos atrás, existia muito preconceito por parte de clientes da questão você não vai me atender em São Paulo se sua base está em Campinas, ou você não vai me atender em Campinas se sua base, ou em Ribeirão Preto, digamos assim, se sua base está em Campinas. Eu quero um pessoal mais próximo de mim, essa aquela coisa toda, aquele discurso da proximidade. Você acredita, justamente por vocês mexerem com comunicação digital, essa evolução, né, da velocidade com que trafegam dados, com que a gente faz videoconferência no computador, você acha que essa questão de sua base operacional, sua tropa ali de pessoas que fazem, que executam o trabalho, se ela está em Ribeirão, Campinas, Birigui, São Paulo ou Santos, tanto faz como tanto fez? Sim, eu acho que cada vez mais, assim, eu acho que você não precisa estar localmente para poder fazer uma boa entrega. A gente vem percebendo, a gente atende clientes de outros estados, a gente atendeu clientes de outros países, então a distância não é mais um limitador, né? Claro que, de novo, a gente esbarra na questão da cultura da compra. Quando o cliente percebe que o que vale, na verdade, é o que está no escopo do projeto, é o que a gente definiu no planejamento. Então, quando está acordado que o que a gente vai entregar é aquilo, e a gente tem ferramentas enfim, documentos para certificar que aquela entrega vai ser cumprida, independe de você estar aqui ou ali, né? A gente, antes mesmo do escritório aqui em São Paulo, muitas vezes eu cheguei no cliente em concorrência antes do meu colega que estava competindo com a gente, que estava num bairro mais afastado. Então,
a mobilidade urbana hoje em dia deixou de ser uma vantagem e se tornou uma grande desvantagem. É verdade, você citou um bom exemplo. Você está aqui dentro de São Paulo e você demora mais para chegar. Agora, um trem-bala entre Campinas e São Paulo seria bem-vindo. Muito. Eu adoraria muito. Você vota a favor. Agora, vocês então hoje, quer dizer, vocês nasceram e cresceram em Campinas e, digamos assim, foram para o mundo, né? Então vocês estão um olhar hoje logicamente mais abrangente. Até você pertence a associações como a BRAD, a PAD. Isso, né? a PP, enfim, tem uma série Não sei se é a Associação Paulista das Agências Digitais, eles mudam um pouco as siglas, mas a PAD, a Associação Paulista das Agências Digitais, e a BRAD, a Associação Brasileira das Agências Digitais. Vocês pertencem a essas entidades, né? Então vocês também, através dessas associações, vocês têm uma visão mais macro do Brasil. Que mercados que você julga hoje efervescentes do ponto de vista da comunicação digital, tirando os tradicionais? Você, olha, lá no Amazonas estão acontecendo coisas que valem ver a pena, por exemplo. Você vê algum ponto do Brasil assim, onde você fala assim, olha, existem oportunidades que não estão só aqui no grande centro? Olha, eu acho que é evidente que o Sudeste, de longe, é a região mais efervescente aí da economia brasileira, né? Então, você percebe boas oportunidades de negócio. O nosso movimento é um pouco nesse sentido, né? A gente olha muito para dentro, né? A gente olha muito para o interior, então o interior para a gente é ponto focal. Iniciativas ainda no interior, mas no litoral, Santos é uma região bastante significativa, bastante importante, a gente acredita muito em Santos. A gente acredita muito no Paraná, Curitiba, Londrina, enfim, tem cidades que têm oportunidades bastante interessantes, Santa Catarina, enfim. Tem oportunidade para absolutamente todo mundo, né? Na BRAD a gente percebe isso muito, a gente tem pares no Brasil inteiro ali, gente de Manaus, gente de todos os estados, com dificuldades muito semelhantes às que a gente encontra, questões muito pontuais com as nossas aqui também, mas do ponto de vista focal, enfim, não dá para comparar a importância econômica que São Paulo tem nesse contexto. Tanto que existe um movimento bastante significativo de players internacionais, sobretudo na Europa, de começar a prospectar clientes em São Paulo. A gente vem percebendo isso, a gente vem conversando bastante entre os colegas e não foi uma ou duas, mas a gente percebe algumas vezes já participar de concorrências com agências de outros países. Quer dizer, está começando esse movimento, clientes aqui já começam a fazer justamente, talvez proporcionado para essa facilidade de comunicação, de tráfego de dados, já existem agências do exterior concorrendo com vocês? Já. Isso já não é um fato isolado, a gente já percebeu isso algumas vezes. E isso mostra que a gente tem que estar mais preparado ainda, né? O mercado de fato é global. Agora, essa questão de preço, eu ia fazer uma outra pergunta em questão de preço. Antes dessa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para você. Por exemplo, quando entra um player internacional, que obviamente o custo dele é em euro ou em dólar, ele entra com custo competitivo nesse tipo de concorrência? Sim, ultimamente sim. Ultimamente a gente vem percebendo que talvez muito impulsionado pela crise na Europa, a gente vem observando valores bastante agressivos, assim. A gente até não entende muito como é que eles conseguem chegar em alguns valores. Não é raro você contratar mão de obra na Índia, enfim, em outros países, né? Então isso acontece com bastante frequência já e de fato mostra que a gente vive num mercado absolutamente global, assim. A gente tem um slogan na Digital de que é pensar global é agir local de verdade. E é isso que vem acontecendo nos últimos meses, assim, a gente vem percebendo isso com muita frequência, de não só prospecções e convites para participar de projetos e concorrências no exterior, mas também de competidores, de outros players atacarem o Brasil com frequência. Ainda nessa questão preço, a primeira pergunta que eu ia lhe fazer é assim, eu perguntei para você quais são as oportunidades que você vê de mercado, aí você citou Paraná, Curitiba, Londrina, o litoral, Santos, ali, acho que essa faixa do pré-sal aí que tem muita empresa se instalando. Mas como é que fica também a questão de preço nesses mercados, né? Normalmente, os preços praticados num grande centro como São Paulo já são diferentes num grande centro como o Rio de Janeiro e mais diferenciados ainda em relação a clientes de outros estados, de outras cidades. Normalmente eles se assustam muito com o preço que é praticado. E, obviamente, a sua empresa atingindo um patamar maior, a questão do preço lá não dificulta a entrada nesses mercados agora
que você citou, por exemplo, de outros estados do interior? Na verdade, sim, mas como a gente tem um posicionamento de prospecção para um determinado perfil de conta, esse ingrediente, preço, ele não é tão significativo. Pelo menos é esse o nosso posicionamento. Quer dizer, nas concorrências, nas contas que a gente participa, ele acaba sendo um condicionante a nosso favor, pelas questões que eu mencionei. Meu custo operacional, uma questão de posicionamento, de análise, de montagem de negócio, ele acaba sendo mais competitivo. Nas concorrências e nas ações que a gente participa, a gente acaba atuando com uma energia melhor por conta de ser mais competitivo de fato. Então, claro, se eu fosse atacar, se a gente fosse trabalhar mercados de low cost, mercados onde o preço é um indicativo importante, eu entendo que a gente não teria condição de atuar. Muito bem, estamos conversando aqui no Urban View de hoje com Samuel Leite, presidente da agência digital Digitale XY2. Nós começamos aqui conversando sobre o nosso tema, que é comunicação digital além do eixo Rio-São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho, voltando na verdade, na questão das peculiaridades do interior. Quais são as principais questões que... Quer dizer, você é um observador privilegiado, porque você fundou a sua empresa em Campinas, que não é tão interior assim, mas que tem uma ligação com o interior, para ser uma agência, digamos, fora do eixo Rio-São Paulo, e hoje você está alçado numa posição onde você transita não só por esse mercado do interior, como também pelo mercado de São Paulo e também, agora que você falou, até em questões de concorrências internacionais, né? Então, você com essa abrangência desse olhar, hoje você olhando e fala assim, pô, tem uma coisa no interior que funciona, não tem jeito, tem que ser desse jeito, que é diferente de São Paulo. O que você contaria para a gente de grandes diferenças culturais de como essas pessoas encaram o trabalho da comunicação digital? Eu acho que a comunicação no interior ela é mais pessoal. A gente tem que estar mais próximo do cliente, o cliente te liga, ele quer falar com você, ele quer te conhecer, ele quer saber quem é você. Enfim, essa coisa, eu falo muito isso pro nosso time. A gente faz negócio com pessoas, né? Pode ser a marca que for, pode ser a companhia que for, mas essencialmente quem está ali do lado é uma pessoa, um ser humano. No interior isso é muito recorrente, quer dizer, acho que até pela correria de um grande centro, a relação comercial ela acaba sendo mais impessoal, mais no e-mail, ela é mais rápida. No interior não, o cara quer conversar com você, quer almoçar com você, quer tomar um café, quer saber quem é você de fato, enfim. Quando você atua numa cidade ainda... Tem que bater aqueles dois dedos de prosa. Tem que prosear um pouquinho. O nosso blog da Digital chama Prosa Digital, prosa não digital. É por acaso, né? A gente leva muito a sério essa coisa dos dois dedos de prosa que a gente faz com o cliente. Então eu acho que essa impessoalidade, né, essa coisa da distância não funciona muito bem no interior. No interior a gente tem que estar mais próximo de fato. Tem uma história curiosa que a gente foi atender um cliente numa determinada cidade e o cliente não entendia comércio eletrônico, trouxe relatório, trouxe um monte de coisa e não entendia. Aí o cara pescava, ele gostava de pescar e tudo mais, todo final de semana ele descia para uma represa lá e pescava. Aí eu expliquei para ele, falei, comércio eletrônico é o seguinte, hoje o senhor pesca com essa varinha aqui. Se o senhor colocar um comércio eletrônico na sua empresa, vai jogar uma tarrafa aqui, vai jogar uma rede, vai buscar um monte de peixe e vai conseguir ter mais negócios, vai ser mais eficiente. Aí você fez o olhinho dele brilhar. Exatamente, ele percebeu, a metáfora ajudou ali para ele. E é bem isso, é conversa, é estar próximo, enfim, não é raro você ter que resolver problemas, às vezes, desses clientes que não tem absolutamente nenhuma relação com o teu segmento. Deu problema no computador aqui, né? Aí você fala, o pessoal ainda tem gente que ainda confunde a agência digital com aquela agência que conserta os computadores Sim. da empresa. Minha mãe que está em casa me ouvindo, provavelmente, eu sou o menino da informática. Então é isso mesmo, eu cuido do computador. É mais fácil. Muito bem. Essa questão cultural também, quer dizer, é muito comum, né? Ainda hoje se ouve, né? O pessoal fala assim, mas vou montar um site, né? Tem meu sobrinho lá que mexe com essas coisas, que está fazendo faculdade de alguma coisa, e ele mexe com esses negócios de computador, depois vocês estão querendo cobrar tão caro para fazer esse negócio, né? Outro dia eu vi um anúncio lá, uma faixa, fazemos sites a partir de R$100, etc e tal, né? Porque hoje vocês... Para quem não sabe, tem na internet, tem sites pré-prontos que se você entrar lá e você tiver um certo
digamos, uma certa energia, tempo para despender ali, você até consegue montar um sitezinho montado num template lá. Então o pessoal vem muito com essa questão de que essa coisa de computador é fácil, isso aqui é só montar, imagina. Você ainda enfrenta muito isso ou você já saiu desse... Graças a Deus, enfrento pouco. A gente continua, isso acontece evidentemente, né? Em Campinas a gente saiu à frente, a gente tem sites por R$ 59,90, não é R$100, vai mais já baixou R$ 59,90? Mas enfim, isso até esse tipo de iniciativa aí é um pouco da visão mais associativista que a gente tem, que eu tenho como, até pelo trabalho que a gente tem na Abrad. Em tese é trabalho e mercado para todo mundo, né? Assim, se a pessoa se predispõe a fazer isso, ela consegue ter lucratividade nisso, e tem as pessoas que têm condições de entrar no mundo digital só por essa estratégia, ok, enfim, é a decisão dela. Mas a gente tenta cada vez mais, como eu disse, trazer valor, né? A ideia, o nosso posicionamento essencialmente se concentra em entregar a presença digital mais relevante para a marca que a gente atende. E a gente deixa claro que isso tem custo. O time tem que ser bem remunerado para isso, enfim, você tem que ter ferramenta, tecnologia, e você precisa efetivamente valorizar o teu time e a sua marca. Então, essas discussões quanto a preço é algo que a gente enfrenta muito menos hoje, mas continua enfrentando, e um bom discurso é valor, né? Dizer que tem custo essas coisas e que a gente consegue, enfim, justificar esses valores. Agora, independente do cliente do interior, de outro estado, de São Paulo, que a gente comentou aqui no programa, a comunicação digital, ela é muito, a modernização e o ritmo de novidades dela é muito, muito, muito grande. Faz parte do trabalho de uma agência como vocês, de profissionais como você, um permanente trabalho de catequese, digamos assim, dos anunciantes? Sim, a evangelização do usuário, né? Isso é muito importante. A gente sempre, quando vai a campo, sobretudo quando é uma conta nova e quando é um cliente que não, ou teve uma frustração, que teve uma má experiência digital, né? Teve uma má entrega por algum motivo, a gente sempre tenta dizer que, enfim, tenta separar um pouco as duas coisas, dizer que de fato comunicação digital dá resultado, é talvez uma das áreas da comunicação convencional mais quantificável, né? A gente consegue ter métrica de absolutamente tudo. Então é um trabalho de convencimento constante, assim, sabe? Mas o grande ponto é quando você consegue fazer um bom trabalho, iniciar uma boa relação com esse cliente, com essa marca, os projetos seguintes são mais tranquilos, né? Ele já percebe valor naquilo. A percepção de valor em comunicação digital, é importante dizer isso, já não é tanto um problema, porque por mais que a pessoa que é a decisora ali não é digitalmente ativo, enfim, não está nas redes. Culturalmente digital. Exatamente. Mas as pessoas que estão em torno, que fazem parte da família, o filho, o neto, enfim, né? E conta para essa pessoa. E de uma certa maneira ele também está vendo acontecer, né? Por mais que ele não esteja inserido, impossível não estar vivenciando isso. Aos pouquinhos está vendo o que está acontecendo. Por osmose a pessoa já percebe. O nosso trabalho nesse caso é essencialmente mostrar em números a importância da coisa. Muito bem, o Urbanview de hoje recebeu aqui o Samuel Leite, presidente da agência digital Digitale XY2, e antes de nós encerrarmos o programa, a Sandra Lanza vai trazer aqui online, né, ao vivo, interativamente, né, Sandra? Opa, os resultados da nossa enquete. Digitalmente, não é isso? Então vamos lá, a pergunta de hoje era: quais são as tendências de expansão do mercado de comunicação no Brasil? A gente teve um empate aqui. 8% disseram esse é um mercado que só funciona nos grandes centros. 8% também disseram há iniciativas isoladas fora do eixo Rio-São Paulo. E 84% disseram, a maioria, com a internet a comunicação está crescendo em todos os cantos do país. O que você acha desse resultado? Para o nosso convidado Samuel Leite, se ele concorda com 84% da população que respondeu a nossa enquete. Não seria maluco de discordar. Eu concordo sim, brincadeira. Eu concordo sim, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o gap, o intervalo entre essas coisas, independente de onde você está inserido, diminuiu muito. Claro que existem coisas e características muito marcantes em grandes centros, né? Essa aplicação numa cidade, enfim, de interior demora um pouquinho mais, mas ela chega com certeza com frequência. E eu entendo hoje que o mundo é um lugar só, assim, tipo, eu tive
recentemente, uma história rápida, eu estive recentemente na China. E na China, hoje tem muito essa visão de as pessoas comprarem coisa nas feirinhas, vou comprar bolsa. Hoje na China as pessoas vendem acesso ao Facebook na rua. Então o cara vende a senha do acesso ao Facebook, porque como é proibido no país, você tem que acessar via Japão. E o que eu percebi ali? As pessoas querem absolutamente elas querem fazer parte desse movimento digital global. O jovem chinês não é diferente do jovem paulista e do jovem de Ribeirão Preto, de Franca, né? Eles são muito próximos e muito parecidos nos seus anseios, nos seus desejos. Então, não há muita diferença entre esses lugares. Então, também eu entendo que não há muita diferença em uma cidade pequena. E já que estamos falando em comunicação digital, Sandra Lanza vai contar para você todas as formas de interação digital que você pode ter com a gente. Várias maneiras para você participar. Bom, se você perdeu algum trecho ou quiser revisitar o programa de hoje, é muito simples. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Urban Systems. E no iTunes também é só procurar o canal Urban Systems. Bom, lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, você consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa de hoje e também dos outros também. Então você consegue conhecer um pouquinho mais aqui do UrbanView. E lembrando também do nosso Twitter, twitter.com/Urban_Systems e o nosso Facebook, facebook.com/Urban Systems. Formas de interação digital conosco não falta, né? Exatamente. Estamos direitinho? Estamos direitinho? Então, aprovado. Então quero agradecer aqui ao Samuel Leite, presidente da agência DX Digital e XY2 pela presença no programa. Muito obrigado, Samuel. Foi um prazer e estou sempre à disposição aí para poder falar sobre esses assuntos. Muito prazer bem, foi todo nosso. Eu quero aproveitar também, Gilberto, mandar um abraço para as pessoas que estão participando aqui, o Adriano Santos e o Thiago, que estão pedindo, dá um alô pra gente. Então tá aí, dado o seu alô. Tá dado, tá vendo aqui, ao vivo e online. Então nós voltamos na quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do programa UrbanView e a gente aguarda você lá. Obrigado, até logo.